Boa tarde, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, 10 para as 6 da tarde a gente vai fazer mais uma meditação da palavra de Deus. E agora a gente vai lá no livro dos Gálatas fazer uma reflexão pequena, né? É um livro pequenininho, só tem 6 capítulos, né? Os primeiros capítulos, você lendo, você vai ver que é mais Paulo falando sobre ele, a comunidade, tentando convencer aquela comunidade de que ele era assim, de que ele fazia parte sim do apostolado de Jesus Cristo, porque eles não acreditavam pelo fato de Paulo não ter caminhado com o Senhor, de Paulo não ter vivenciado as coisas que os 12 discípulos vivenciou do lado de Jesus, né? Quem sabe da história de Paulo sabe que Paulo era um perseguidor, um judeu perseguidor de Cristo, né? E perseguia tudo que era de Cristo, ele perseguia. Mas um belo dia ele foi chamado pelo Senhor. Ele ia a cavalo com a sua tropa e aí uma luz, né, penetrou sobre ele e ele caiu do cavalo, né? Nessa queda que ele teve um arrebatamento. E ele dizia nas cartas aos Coríntios, 2 Coríntios, ele fala sobre esse arrebatamento, né? Que ele não se orgulha do Paulo que ele é, mas daquele Paulo ali que foi arrebatado. Porque foi a partir daquele arrebatamento, aí ele diz, né, que foi um arrebatamento que ele não sabe, né, ao certo se foi o corpo que foi arrebatado ao céu ou se foi só o espírito dele. Ele sabe que lá ele viu muitas revelações e através desse acontecido, Paulo deixou de ser perseguidor de Cristo para ser apóstolo de Cristo, para ser um servo de Deus e desde então saía pregando a palavra de Deus, convertendo pessoas nessas comunidades. Então aqui a gente encontra essas cartas na Bíblia, né? E a comunidade de Gálatas é uma das comunidades que não aceitava muito bem, né? Então, os primeiros capítulos é Paulo tentando convencer, explicando, né, com toda a paciência, com todo o amor, aquela comunidade. Mas interessante que aqui eu encontrei no capítulo 5 algo para a nossa vida, né? E a gente vai ver agora, né? Uma passagem muito interessante, né? Aonde ele deixa o ensinamento para essa comunidade, onde fala da vida no espírito, a diferença de você viver na carne e a diferença de você viver no espírito. E a gente vai ver agora. Então, encontrei aqui no capítulo 5 do livro de Gálatas, no versículo do 16, aqui ó, do 16 ao 26, que diz assim: por isso é que lhes digo, vivam segundo o Espírito, e assim não farão mais o que os instintos egoístas desejam. Porque os instintos egoístas têm desejos que estão contra o Espírito, e o Espírito contra os instintos egoístas. Os dois estão em conflitos, de modo que vocês não fazem o que querem. Mas, se forem conduzidos pelo Espírito, vocês não estarão mais submetidos à lei. Além disso, as obras dos instintos egoístas são bem conhecidas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, rivalidades, divisão, sectarismo, inveja, bebedeira, orgias e outras coisas semelhantes. Repito o que já disse: os que fazem tais coisas tais coisas não herdarão o reino do céu.
Repito o que já disse: os que fazem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, bondade, benevolência, fé, mansidão e domínio de si. Contra essas coisas não existe lei. Os que pertencem a Cristo crucificaram os instintos egoístas junto com suas paixões e desejos. Se vivemos pelo Espírito, caminhemos também sobre o impulso do Espírito. Não sejamos ambiciosos de glória, provocando-nos mutuamente e tendo inveja um dos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, pessoal, o que Paulo vem ensinar àquela comunidade através dessa palavra de hoje, né? Ele vem mostrar que os instintos da carne vai contra os instintos do espírito. Carne e espírito é algo totalmente diferente, né? Ele fala aqui em instintos egoístas, que quer dizer os nossos instintos humanos, os nossos desejos humanos. Eles são egoístas, não é isso? Eles são egoístas. Quando eu quero praticar um pecado, eu me torno egoísta, porque eu quero de todo jeito praticar aquilo ali para me sentir prazer. O prazer que o corpo está me pedindo, um exemplo, eu quero praticá-lo, mesmo sabendo que está errado. Muitas vezes eu posso ser até uma pessoa convertida, uma pessoa que conhece a palavra de Deus, mas o meu instinto, ele continua em mim. O instinto da carne, ele continua em mim. Só que Paulo vem nos dizer, a partir do momento que você dá um voto para Jesus, se converte verdadeiramente, convida o Espírito Santo a fazer parte da sua vida. Você não pode misturar as coisas. Você não pode viver de forma que o humano peça. Você tem que viver conforme o Espírito. É por isso que precisamos estar alinhado com o Espírito Santo sempre, porque é Ele que nos tira, nos afasta da nossa vontade humana. Muitas vezes a gente quer praticar coisas, mas quando a gente está mais no Espírito, Ele nos acusa, né? E ali naquele momento, você não vai em frente, você não vai praticar aquilo que tanto você deseja, né? E aí ele fala muito aqui sobre os instintos egoístas. Por que instintos egoístas? Por quê? Porque tudo que a gente deseja na carne, né, se torna egoísta, porque a gente quer para nós, né? A gente quer pra gente. Praticar o pecado. O pecado é coisa muito boa, né? Principalmente o pecado da carne, né? O pecado do homem e mulher é muito bom. Então, assim, é um instinto egoísta, porque a gente só pensa em nós quando a gente quer praticar. A gente pode citar um exemplo da traição, né? O que significa na traição? Cada um tá ali com seu instinto egoísta. Você não pensa na terceira pessoa que está no meio. Você não pensa na pessoa que ficou em casa. Naquele momento você pensa em você, no prazer que você está sentindo, naquela paixão ali louca, né, que vai te levar ao pecado, que ele fala aqui, fornicação, libertinagem, né? E aí, o que é que você faz? Você, quando vai trair, você não pensa na pessoa, né? Você não pensa. Você pensa na pessoa depois que você traiu. Aí você disse, fulano descobriu, fulano vai me deixar. Eu não posso viver sem fulano porque eu amo fulano, né? Assim, Então, naquele momento a gente é egoísta porque a gente não pensa nas pessoas que estão do nosso lado. É por isso que a traição, ela não é uma tentação. A traição, ela é uma decisão. Você decide, principalmente quando ela vem de pessoas que conhecem a palavra de Deus, principalmente de pessoas que vivem dentro da igreja. Por quê? Quem não vive dentro da igreja e não conhece a palavra de Deus, não sabe de nada disso aqui, né? Então tá ali, tá fazendo a merda, né?
Está usando o seu instinto egoísta para trair. Mas, mesmo assim, Jesus, há um perdão de Deus pela pessoa não saber da palavra. Agora, você saber da palavra, você saber de tudo isso e você fazer é uma decisão. Eu sei que eu estou pecando, Senhor, mas eu estou sentindo essa atração, eu estou sentindo esse desejo. Eu vou fazer. Eu vou te trair e vou trair a minha esposa, vou trair o meu marido. Por quê? Porque a minha carne, ela está pedindo aquela pessoa ali. Então, eu vou ficar com aquela pessoa ali. Né? Então, eu não estou nem aí para quem ficou em casa. Então, por isso, Paulo dá o nome de instintos egoístas. Pensamos só em nós, né? Pensamos só no nosso prazer. E assim sucessivamente com outros e outros pecados que possa vir. E aí Paulo explica, né? Que não podemos viver com os instintos da carne e com os instintos do espírito. Você tem que escolher um lado para ficar. Você bem vive a palavra de Deus e anula da sua vida esses pecados, ou você vive no pecado e deixa a palavra de Deus. Não dá para conciliar as duas coisas. Paulo diz, não dá. Não dá porque não bate. O espírito não bate com a carne. E isso é uma prova. Quando você está envolvido mais com as coisas de Deus, você sabe aonde você vai errar. Você sabe, você erra se você quiser, porque o Espírito Santo, ele te acusa, ele diz aqui, ó. Tu tá indo, mas tá errado. Tu não faz, é pecado. Tu não faz, vai ofender o coração de Deus, né? E muitas vezes a pessoa sai fora, realmente. Você cai porque você quer, né? Você cai porque você quer. Então, ele vem, aí aqui ele cita, né? É esse tipo de pecado, esse tipo de como é que se diz? De ações que a gente faz com a nossa carne, não vamos nos levar à salvação. Vamos perder o reino do céu, vamos perder a nossa salvação, porque não serão, a gente não vai ser aceito por Deus, né? Ele fala dessa forma. E aí ele cita, né? Ele cita aqui, libertinagem. Libertinagem, fazer tudo que dá na nossa cabeça, fazer tudo que a gente quer mesmo que seja errado, né? É a gente olhar e dizer, eu quero porque eu estou desejando e eu vou fazer. Libertinagem, né? Fornicação, adultério, fornicação, sexo fora do casamento, vida desregrada sexualmente com muitas pessoas, solta um aqui, pega outro ali, ou pega dois aqui, pega quatro ali. Aí vem aqui, libertinagem, fornicação, né? Ciúmes, que é uma coisa que destrói muito os casais, né? Destrói muito por falta de quê? Falta de confiança na pessoa, falta de confiança em si próprio, né? Então, ciúme, ele cita aqui, infidelidade, né? E assim sucessivamente, né? Feitiçaria, sabemos do que significa, né? Feitiçaria e assim sucessivamente. Ele vem falar as obras dos nossos instintos, da nossa carne, que a gente pode praticar e que a gente pode perder o céu. E aí mais embaixo ele vem e fala sobre os instintos do Espírito Santo, né? Que é o amor, é a paciência, é a fé, é a beniguidade, né? Enfim, o amor, sempre o amor. Então, se você sente mais no coração o desejo de praticar os instintos egoístas, tá faltando o Espírito Santo na sua vida. Desconfie se você está dentro de uma igreja, se você está praticando ali a palavra de Deus, se você está ali servindo a um ministério na igreja
e você vive mais essas coisas aqui, que cita a palavra de cima, né? Falta de perdão, fornicação, né? Tudo isso aqui que os instintos egoístas nos oferecem. Se você está praticando mais isso aqui dentro da igreja, estando dentro da igreja, conhecendo, sendo um conhecedor da palavra de Deus, você vai perder o reino do céu, né? Não herdarão o reino do céu. A palavra diz, né? Agora, se você está praticando os instintos do Espírito Santo, é óbvio, haverá sinais, como se diz, né? É amor, é paciência, é fé. É por isso que a gente consegue distinguir as pessoas verdadeiramente quando elas, pelas suas ações, né? Às vezes a gente olha para as pessoas, a gente vê as pessoas agindo conosco de uma forma paciente, carinhosa, com fé, com benevolência. Tudo que o amor oferece. É porque nós não temos instintos egoístas? Claro que temos. Quando a gente pratica mais o amor na nossa vida, o que mais aparece na nossa frente é os instintos egoístas para que a gente caia no pecado e vá viver os nossos instintos, né? O que a nossa carne deseja. A nossa carne, quando ela está na carne, ela deseja muita coisa. E aparece muita coisa boa para que a gente possa desejar, né? Mas quando a gente está no amor, a gente vê o verdadeiro. Quando a gente está no amor, a gente consegue ver o verdadeiro. Então a gente deixa esses instintos egoístas. O que eu quero, o que minha carne quer, não importa. Importa o que o meu coração quer. É assim. O que o meu coração almeja, o que o meu coração deseja, porque é o que o coração deseja e almeja, que é de Deus, que é do Espírito Santo, que é Ele que está conduzindo você a sentir essas coisas, né? Quando você começar a sentir essas coisas aqui primeiro, instintos egoístas, mesmo sabendo da palavra de Deus, pode ter certeza que tem algo errado. Tá faltando mais oração, tá faltando mais joelho no chão, tá faltando mais intimidade com Deus, para que tudo isso aqui afaste, porque quando você tem essa intimidade, essas coisas aqui elas vão acontecer, mas você tem um controle delas. Você não vai praticar isso aqui com tanta facilidade não, né? Por quê? Porque dentro do teu coração o Espírito Santo ele está gritando. Então, se você vai viver uma fornicação, o Espírito Santo vai te falar, tu tá errada, tu tá na fornicação, né? Tu não pode. Fornicação, sexo fora do casamento, não pode, né? Aí aqui, ciúme, inveja, né? Falta de fé, tudo que vai ao contrário ao Espírito Santo. Tudo que vai ao contrário ao Espírito Santo, o inimigo nos coloca. E aí Paulo vem dizer àquele povo, se vocês estão vivendo mais isso aqui do que isso aqui, ou seja, vocês estão vivendo mais os instintos egoístas do que os instintos do Espírito Santo, tem algo errado. Então, a gente tem que vigiar, né? A gente tem que observar e vigiar. O que será que eu estou vivendo mais? Por que será que eu estou vivendo mais os meus instintos carnais? Por quê? Está faltando intimidade com o Espírito Santo, está faltando intimidade com Deus. Eu falo para as pessoas que entendem a palavra, né? As pessoas que estão no mundo, as pessoas que estão vivendo isso, vai ver, mas não vai entender ainda. Talvez um dia, se abrir o coração, entenda. Não vai entender, porque um dia eu não entendia dessa forma. Eu vivi mais os meus instintos egoístas, né? Eu precisei passar pelo vale para encontrar Jesus, para vivenciar mais os instintos do Espírito Santo. Só que eu não estou
livre de viver os da minha carne. Não estou livre. Se eu não vigiar, eu caio. Porque são coisas do humano. São coisas da nossa vida cotidiana, né? E se a gente não vigia, a gente cai e coloca a perder tudo aquilo que Deus nos deu. Tudo aquilo que Deus colocou no nosso coração. A gente bota a perder por causa de uma coisinha chamada instintos egoístas. Ou seja, instinto da carne, né? Desejos da carne. Tudo que a gente tem vontade de fazer na carne, a gente não pode fazer, né? Mas tudo que a gente sentir no espírito, a gente pode fazer tudo em dobro. Doar, dar para as pessoas, tudo isso aqui em dobro. Então é sobre isso que a palavra de Deus me fala hoje. Paulo trouxe para essa comunidade, eu achei interessante falar sobre isso aqui, né? Porque as cartas aos Gálatas, ela é pequena. Então, daqui desse pedacinho aqui, do capítulo 5 e o capítulo 6, a gente ainda vai extrair ainda uns 2 ou 3 vídeos, porque tem algo bem forte que dá pra gente amadurecer um pouquinho a nossa fé. Amém? Uma boa noite para vocês, né? Que Jesus e Maria e os santos anjos durmam com vocês, protejam vocês aí por onde vocês estiverem e tchau. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Amém?